Hoje é sexta-feira. Jesus está no Getsemane orando. Seus amigos dormindo. A agonia toma conta do seu corpo, seu suor se transforma em sangue. Ele sabia o que ele tinha que enfrentar. Ele até pede ao Pai que, se fosse possível, que ele não passasse por aquilo. Judas vem se aproximando, mas ele não vem sozinho. Com ele vem uma multidão. Ele, por 30 moedas de prata e com um beijo no rosto, ele traz Jesus, seu amigo, seu mestre. A peregrinação de Jesus começa ali. Ele vai de um lado para o outro, é levado ao sumo sacerdote, é acusado de blasfêmia, é levado até Pilatos, é acusado, é condenado à morte. E nesse meio tempo, enquanto tudo isso acontecia, Pedro, o seu amigo, o seu discípulo, o negava. É interessante como no meio dos nossos dias, dos nossos tempos, nós, assim como Judas e Pedro, traímos e negamos Jesus diversas vezes. Reflita sobre isso. Jesus agora é colocado numa situação que parece lógica. Ele ou Barrabás? Um profeta, alguém que blasfema, ou um assassino? Não tem lógica quando o assunto é as decisões humanas em relação a Jesus. O povo escolhe Barrabás. Jesus é condenado à morte, morte de cruz, é açoitado, é colocado uma coroa de espinho na sua cabeça, maltratam meu Jesus, batem nele, xingam ele, arrancam a roupa dele, fazem ele passar por uma humilhação que homem nenhum gostaria de passar, crucificam meu Jesus. A cruz que ele carrega não era dele. A cruz que pregam ele não tinha o tamanho dele. A cruz, na verdade, era minha, tinha o meu tamanho. Mas ele carrega em silêncio. Ele é crucificado em silêncio. Na cruz, antes de morrer, ele ainda salva um homem. Na cruz, antes de morrer, ele roga por perdão ao Pai. Não para ele, perdão pela minha e pela sua vida. Perdão pelas pessoas que o acusavam ele, que batiam nele, que xingavam ele. Mesmo diante do momento mais difícil, o meu Cristo não deixou de ser amor. E no meio do momento mais difícil, talvez da história da humanidade, ele solta um grito e diz: está consumado. Eu já ouvi muita gente falar, e eu já ouvi falarem dessa Via Crucis, do sacrifício de Jesus, como o fracasso de Deus. Talvez quando eu fale isso, soa como estranho, soa repulsivo para você, mas me diz em qual religião, em qual cultura Deus desceu dos céus, virou homem como nós, foi humilhado, foi xingado, apanhou, foi crucificado, foi morto por outros que não mereciam. O que para os outros pode parecer fracasso, o que para a morte parecia vitória, o que para o diabo era comemoração, era só parte do plano de Deus. Quando Cristo grita está consumado, ele faz se cumprir o que desde Gênesis Deus já falava. Ele faz se cumprir o que todas as profecias do Antigo Testamento anunciavam. Deus enviaria um Salvador, um cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. O diabo comemorava a morte, que acreditava que tinha vencido. Roma zombava, seus discípulos fugiam como ovelhas sem pastor. Mas ainda é sexta-feira. O véu do templo se rasga. Os mortos aparecem andando no meio do povo. Quem morreu para causar isso no universo? Deixa eu te contar, foi o meu Salvador. Foi o meu pastor. Foi o meu mestre. Quando ele morre, algo muda no universo. Algo muda na atmosfera. O véu do templo ele se rasga. Uma nova era se inicia. Mas calma, ainda é sexta-feira. Domingo está chegando.